Ah, nobres ouvintes das costas negras, onde o mar lambe as rochas como língua de dragão faminto, e as brumas escondem mais segredos que ouro em cofre pirata, bem-vindos a Crônicas do Bando do Goblin Cruel. Eu sou o cronista, com minha voz rouca como o ranger de cordames em ventania furiosa, e vos trago o capítulo Saga de Fogo, Liberdade e Justiça Sombria, onde um goblin vira incendiário de castelos, crianças se tornam exércitos e um tirano cai nas chamas de sua própria ganância. Sentai-vos junto ao fogo da praia, enchei vossas canecas com o rum escuro das ilhas perdidas e ouvi com o coração inflamado, pois esta crônica se desenrola como o lento crepitar de um forte em brasas. Que essas chamas nos iluminem. Oh, ouvi! O barco se desloca em um certo silêncio pelas ondas que crepitam abafadas pelo seu casco inovador. Aquele catamarã-galeão que desafia os ventos contrários, batizado com a simplicidade genial de Thomas. O bando está determinado a acabar com um horror que já haviam visto desde a cidade de Bargold: o uso indiscriminado de inocentes nas mais diversas maldades. E quem sabe agora não tenham finalmente encontrado a raiz do problema. Sua viagem longa gasta grande parte de suas finanças, mas a moral do bando era forte e inquebrável, pois o ouro nunca deve comprar uma vida humana inocente nesta vida. Eles passam os dias seguintes se preparando para a empreitada. Até mesmo Thomas veio com ideias interessantes. Rômulo, poderia vir ao convés, por favor? Disse o Goblin um tanto educado para o costume do bando. Rômulo atendeu, e no convés estava Thomas dançando loucamente com uma bomba incendiária na mão. Todos ficaram tensos. Teria o pobre Goblin pirado de vez e queria pôr fogo no barco todo? Fica de meu lado e veja minha mágica. Thomas termina a frase e atira a bomba no convés. As chamas se espalham rapidamente. Gorpo corre em desespero pegar panos molhados para jogar no fogo, mas Thomas também o impede. Deixa queimar! Gritava o pequenino enquanto ria freneticamente. Sim, todos achavam que endoidara de vez. E então, repentinamente, o fogo se extingue por um estranho encanto. Vocês lembram do celeiro? Thomas achou a pedrinha brilhante dele e colocou no barco. Agora nosso barco não pega mais fogo. Vocês gostaram? Goblin desajustado. Que maneira de dizer tudo isso, pregando uma peça dessas? Depois dessa, vamos te deixar fechado no seu camarote de castigo, para aprenderes a não nos dar tamanho susto, exclamou Carmila, ainda respirando tensa, pois naquele momento pensara na possibilidade de neutralizar Thomas para salvar o bando e o barco. Realmente o Goblin era um pestinha, mas seus sentimentos maternos eram intensos para com ele. Emburrado com a bronca, Thomas obedeceu e ficou um dia trancado no camarote, brincando com suas coisas brilhantes e souvenirs de aventuras, o diamante precioso pendurado na claraboia, que ao amanhecer enchia o quarto de luzinhas giratórias, suas armas e bombas, uma bancada de materiais onde montava tudo o que aprendia com o tempo junto do bando. Tudo o que o Goblin via, ele aprendia, pois era um dos dons ocultos de Thomas, dentro de uma alminha cheia de tanto caos. Então passaram por locais desconhecidos pelo mar, seguindo a bússola dos desejos feita do metal da intenção por Gorpo. Viram a famosa Baía do Náufrago, a sudoeste sempre em frente de Porto Sombrio, com seu templo obscuro entre as pedras de um quebra-mar, numa noite sombria. Chegaram às terras do Lorde Lucius, o tirano de ferro, onde ancoraram na orla além do horizonte de seu castelo das sombras eternas e suas terras, para não aparecerem antes da hora aos olhos do Lorde Tirano. Demoraram horas navegando com o pequeno escaler de o barco, até chegar a uma velha enseada abandonada, a enseada das âncoras perdidas, onde deixaram o escaler camuflado num canto de praia.
Lentamente, costeando todo o território pela trilha das sombras costeiras, sondaram com alguns populares desgostosos a situação daquele lugar. Descobriram que o duque possuía 2 barcos grandes, o galeão Mercador de Dor e a caravela Corrente de Prata, que traziam suas mercadorias a seu cais particular, onde remanejava e vendia em uma espécie de leilão escuso. A malta de pessoas ruins ia para seus negócios sombrios com o Lorde Tirano. Se você pudesse pagar, levava, seja coisa, animal ou gente. Muitas das compras eram de crianças escravas que vinham até ele por meio de sequestradores, piratas e saqueadores que aportavam ali. A missão era complexa. Difícil, mas não impossível. Deixa o Rômulo pensar, o Jazão desenhar e o Gorpo construir, que a gente faz o resto, não é mesmo, Carmila? Não é mesmo, Zana? As palavras de Thomas sempre encorajavam o grupo a ir adiante. Prepararam um levante interno, enquanto o Goblin se infiltraria no castelo indo atrás do Lord Lucius. Como um macaco saltador, Thomas sobe a muralha alta e passa pelas torres de vigia silenciosamente, durante uma noite acertada para a missão. O Lorde se encontrava resguardado no seu quarto no topo da Torre do Corvo Negro, com a guarda abaixo dele sempre alerta. Thomas inicia um incêndio pelos corredores que levavam ao quarto do nobre, com uma bomba incendiária de fogo Goblin, usada em batalhas, que nem com água se apagava, trazendo loucura e desespero à guarda que ficou acurralada em salvar seu Lorde das chamas mortais. Usando a poção Goblin de túneis, o bando fez um buraco na murada que dava para o pátio principal do castelo e lançaram fumígenas e soníferos para todo o lado. Haviam escolhido o dia certo. O castelo estava lotado de compradores e vendedores de dores e sofrimento, e havia muitos escravos presos nas masmorras. Muitos eram crianças. À medida que iam avançando, os libertos entravam para as tropas do bando, se armando e causando um levante de libertação único e sem controle. A vontade de viver e de vingança se misturaram explosivamente nos corações de cativos. E se juntaram também os aldeões desgostosos que haviam contatado no caminho. Sim, o exército só aumentava, a ponto de a guarda não dar mais conta dos oponentes e do incêndio feito por Thomas do outro lado do Castelo das Sombras Eternas. Tu não te dizes Lorde e Senhor de tudo? Agora tenta mandar meu fogo não te lamber. Tenta comandar as chamas a não queimarem tudo, Lorde de Meia Pataca. Gritava Thomas a Lucius, deixando-o atordoado pela situação e jogado à sua própria sorte. E tudo ficou um caos, queimando e lutando do anoitecer ao amanhecer. O cheiro de queimado dominou o local, depois o cheiro de sangue e morte. Apesar de tudo, da loucura toda, o bando viveu para contarmos mais um dia da sua lenda. E os escravos usaram os 2 navios, Mercador de Dor e Corrente de Prata, para fugirem daquele local funesto de dor e morte. Os aldeões, livres do domínio do Lorde, foram muitos a partirem, deixando as terras e a produção abusiva abandonada, soltando os animais do Lorde nos campos e sumindo nas paragens. Uns contam até que um espectro de fogo mora no local, incendiando qualquer lorde que tente mais tarde assumir tais terras, como maldição eterna. Dessa vez, a recompensa do bando não veio aos bolsos, mas às suas almas, satisfeitas com a justiça que fizeram, e ainda farão. Pois se os bons não tentarem algo e se mexerem quando o mal tentar assolar o mundo, o que será de nós? E assim encerramos esta crônica, esperando que vós, ouvintes, volteis na próxima lua alta para ouvir mais do bando. Que Selene os proteja até lá. Ah, nobres ouvintes! Quando um Goblin incendeia um castelo e crianças se tornam exércitos, até os tiranos caem. Até a próxima crônica. Que as chamas da justiça vos guiem pelas costas negras. Boa noite, viajante. Cuida de que teus negócios na tua jornada não sejam escusos, ou em um desses teus pernoites, as chamas da justiça irão de te encontrar, e vão te lamber do corpo à alma, sem deixar restar mais nada.